Sejam bem-vindos e inconformados a mais um episódio do PodX. E eu falei que essa temporada está mega especial. Eu tenho certeza que esse podcast de hoje vai impulsionar você. Você que é mulher, você que empreende, você que é mãe, você que é esposa, você que é piauiense que duvida se do Piauí dá para crescer, dá para ser uma pessoa com liberdade financeira, profissional. Esse podcast vai falar muito com você. Eu estou muito feliz, eu esperei por esse momento. Eu respeitei o momento dela, porque recentemente ela foi mãe. E eu disse, não, vai chegar um momento e deu super certo. Eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro. Eu admiro primeiro pela essência, pelo coração. Nós temos que aprender a valorizar as pessoas não pelo que elas têm, mas pelo que elas são. E a essência dessa pessoa, quem a conhece, quem convive com ela, quem tem a oportunidade de conhecê-la, vai ver que ela tem um coração maravilhoso, um coração abençoador, que é uma pessoa simples, uma pessoa que investe em outras pessoas, que acredita no potencial de outras pessoas, que cuida muito bem da sua família, que teve uma grande virada de chave. E ela vai falar mais, né, sobre isso aqui. Nosso podcast, ele é um podcast que fala de mentalidade, de empreendedorismo, de crescimento, de expansão, com histórias reais. Aqui nessa mesa não senta ninguém que tem uma técnica mirabolante. Não, aqui todo mundo conta a sua história. E talvez a história dela vai ajudar a sua história, o seu momento de hoje, a você ressignificar, a você agir diferente, a você pensar diferente. E é assim que a nossa vida vai para frente, é assim que nós conseguimos sair de determinados lugares e alcançar novos níveis. Com você, no PodX por Karine Paiva, ela, piauiense arretada, piauiense que, de fato, valoriza aqui, investe no nosso estado, que está expandindo a nível Nordeste, mas que começou aqui. Com vocês, ela, Natane Veloso. Seja bem-vinda. Obrigada, uma honra estar aqui. Estou muito feliz que tenha dado certo, né? Vamos bater um papo maravilhoso. Vamos lá. Eu te apresentei, mas eu queria que você, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Quem é a Natane? Fala para as pessoas que estão nos assistindo, quem é a Natane, como que você se vê hoje, né? Quem é você na essência. Eu tenho uma percepção sua, eu tenho uma visão sobre você, mas eu quero que você compartilhe também a sua própria percepção. Vamos lá. A Natane é uma mulher cheia de fé, que acredita que tudo que acontece, né, é preciso acontecer com a permissão divina e que por isso ora muito e acredita no poder da oração. A Natane, mãe, que é apaixonada pelos 4 filhos que tem. A Natane, esposa, que ama também incondicionalmente. A filha, que é capaz de mover céus e terras por eles. Lá vou eu me emocionando logo no começo, sabe? E a nutricionista, que acredita nas pessoas e no poder da transformação. Que massa, que bênção. Eu quero fazer a primeira pergunta para você. Sim. Como que a nutrição entrou na sua vida? Vamos lá. Karine, a nutrição, ela entrou na minha vida como uma oportunidade de sair daquela realidade que eu vivia. Né? Eu venho de uma família muito humilde, né? O meu pai é motorista de ambulância, né? Hoje aposentado, a minha mãe professora da rede pública e 3 filhos, né? Então, nós somos de uma cidade de 5 mil habitantes, hoje um pouco maior, mas quando eu saí de lá era 5 mil habitantes, São Julião. Então, as oportunidades eram muito pequenas, ainda mais para quem, né, não tinha tanta oportunidade para quem estudava em escola pública. Então, nós concorríamos às universidades públicas com quem estudava em escola particular, né? Então, era uma concorrência desleal ali. Eu estudei, acho que 2 anos em escola particular. E quando veio a oportunidade do vestibular, eu queria o direito ou a enfermagem. Tudo a ver, né? Direito ou enfermagem. Oposto. Mas é porque eu me identificava com as duas, assim, sabe? E surgiu a oportunidade da nutrição na Universidade Federal. E a minha mãe foi que me chamou a atenção para a nutrição, porque iria para o campus de Picos, que era mais próximo de São Julião, né? Lá na Universidade Federal. E a minha mãe virou para mim e falou: minha filha, nutrição é a profissão do futuro. Eu nunca vou esquecer desse dia. Minha filha, nutrição... Mãe sendo mãe, né? Vendo aí além. E ela disse: minha filha, nutrição é a profissão do futuro.
E outra coisa, outras áreas, talvez a gente precise de dinheiro para investir em você. Em nutrição, você vai precisar de uma balança, uma caneta e um papel. E sua mãe tem condições de lidar. Então, faça a nutrição. E aí eu fui, passei e me apaixonei, sabe, pela nutrição. No começo, desde o começo, eu já me identifiquei muito assim, sabe, no curso, do começo ali, terceiro período. E só que durante o curso eu comecei a acreditar nas coisas que as pessoas falam, sabe? A gente ia acreditar em pessoas que estão ali no mesmo nível que você, que não sabe de muita coisa, porque na faculdade, na universidade, você ainda não sabe de muita coisa. E eu comecei a acreditar na história de que a nutrição não dava dinheiro. E eu, no começo, encarei a nutrição como, acabei de dizer, como uma oportunidade de sair daquela realidade. Mudar de vida. De mudar de vida, né? De conquistar, de conseguir realizar os meus sonhos, conseguir realizar os sonhos dos meus pais também. Mas no meio do curso veio essa de que a nutrição não dá dinheiro. E então eu comecei, depois de formada, eu ainda comecei, mesmo trabalhando na área, né, já trabalhando na nutrição, eu comecei a enveredar por outras áreas, foi aí que veio o empreendedorismo, sabe? Mas, graças a Deus, durante todos esses anos, Deus tem me mostrado que a nutrição realmente é um propósito, sabe? E que eu consigo realmente transformar não só corpos, mas vidas mesmo, através dela. Me fala, você falou um ponto muito importante, que é essa visão de inconformado, né? Eu analiso muito as pessoas que, de alguma forma, se posicionaram, têm reconhecimento, têm resultados. E pessoas, claro, quando eu admiro alguém, eu procuro admirar pelos princípios e valores que essa pessoa. Nós sabemos que tem centenas de pessoas que hoje têm estabilidade financeira, têm sucesso financeiro, mas não é uma pessoa que eu admiro porque não tem princípios e valores. Então, ser inconformado para mim, no princípio de alguém que tem caráter, que tem ética, alguém que valoriza a família, alguém que coloca Deus como o princípio de todas as coisas. Então, todo inconformado que eu percebo que cresceu é uma pessoa que olhou para o estado atual e não se conformou. Olhou para a situação e tinha sempre duas escolhas. Eu fico aqui, eu aceito isso aqui, ou eu vou para o jogo, né? Ou eu vou para a guerra ali de me destacar. E é o que você fez. E você falou uma coisa muito interessante. Assim como a nutrição, eu acredito que a fisioterapia, né, que a enfermagem, porque assim, isso é real. Ou medicina ou direito teria sucesso na vida, sim, né? Isso era uma realidade de qualquer família brasileira, sim, sim, esse desejo. E hoje nós entendemos claramente que isso não é uma realidade, um fato. Isso é uma crença, é um padrão. Não é uma regra. Não é uma regra, é de fato o que você se determina a fazer. E você chegou a um método. Você associa que o teu, vamos dizer assim, o teu plot twist, da tua virada, foi quando você começou a ver a nutrição como algo empresarial, com criação de metodologia, com criação de produtos. Fala um pouco sobre isso. Foi isso que te posicionou, que te fez ser diferente das outros colegas que também fizeram nutrição e estagnaram? Eu penso que é enxergar o ser humano como, cada pessoa como única, sabe? Entender que existe, no meu caso, na nutrição, ninguém é obeso porque quer. E nós comemos as nossas emoções. Então, o que está por trás daquela história? Karine, eu nunca, no meu consultório, eu nunca perguntei para um paciente meu qual é o objetivo dele. Eu sempre pergunto, qual é a sua história? Me conta a sua história. Porque pela sua história, eu vou entender muitos dos seus comportamentos, muito do que te levou até ali, sabe? Então, essa coisa de enxergar mesmo as pessoas. É engraçado que até a pandemia, 2020, eu atendia no consultório por hobby, porque eu gostava, porque eu sempre amei. Mas eu atendia amigos, e as pessoas que eu atendia, as pessoas me perguntavam, Nathânia, mas por que tu não abre a tua agenda? Meu consultório desse tamanhozinho, dentro da sede da minha empresa, que tinha outras coisas. E por que você não abre? E eu dizia, porque essa área não dá dinheiro. A crença, né? Tu tá entendendo? Aí eu tenho que focar muito nisso, mas isso aqui é o que eu amo, sabe?
E quando foi em 2020 que todas as empresas fecharam, eu falo todos como se eu já tivesse muitas, na época ainda nem tinha tantas, mas que as empresas que eu trabalhava fecharam. E eu me vi desesperada, eu liguei para minha mãe. Eu falei, mãe, eu tô assim, desesperada, não sei quando as coisas vão abrir, contratos foram cancelados. E ela virou para mim e falou, você se lembra o que eu lhe disse quando você estava na dúvida do que fazer no vestibular? Eu lhe disse que nutrição era a profissão do futuro. E o futuro chegou. Uau, na pandemia, as pessoas, agora mais do que nunca, as pessoas precisam de você. Você tem uma balança e uma caneta aí? Juro. E eu disse, sim. Ela, então trabalhe. Você está esperando o quê? E, Karine, a primeira pessoa que eu atendi na pandemia, pessoa que eu digo de fora ali daquele ciclo que eu já atendia. Sim, dos amigos, né? Dos amigos, né, que eu já atendia. Eu já era especialista, mas eu fazia por mim, porque eu gostava, sabe? E quando a primeira pessoa que eu atendi, a mulher falou uma frase para mim que eu nunca... Até hoje ela é minha paciente, inclusive. Ela disse, garota, onde você estava escondida? O mundo precisa de profissionais assim. E quando eu fui voltar nos áudios que eu tinha mandado para ela, para entender o porquê dela, ela me falou muita coisa bonita, e eu entendi ali que a minha missão não era só a técnica nutrição, porque a técnica muita gente tem. É esse lado humano de enxergar as dores, sabe? De segurar na mão, olha, você não vai fazer isso sozinha. Eu já fiz esse caminho, até porque quando você enfrenta muita coisa, né, na vida, quem sai de onde eu saí, passa por muita coisa, né? Você sabe disso. Mas fortalece. E aí você passa a ter ou pelo menos deveria ter uma empatia maior, sentir a dor do outro. Acho que esse é o segredo, é você sentir a dor do outro, é você caminhar junto com o outro, não fazer por fazer. Se for para fazer por fazer, nem faz, sabe? Isso é o danado do propósito, né? É, danado do propósito, que as pessoas, chamado mesmo, chamado. Sabe? Ontem eu fui para um evento que estava tendo aqui em Teresina, de uma mulher que é brasileira, que hoje ela é responsável por intercâmbio. E ela disse que o marido dela fez uma proposta para ela, né? Porque ele é engenheiro, ele é desenvolvedor de sistemas do agro, e ele tinha que ir para o Canadá. E ele falou assim, você aceita ser doméstica e mãe? Ou seja, ela largar a profissão, na época ela estava cuidando do grupo Coca-Cola em uma função, estava na carreira, e ele a convidou para ir, e ela foi. Né? Ela aceitou esse chamado. E lá ela ressignificou quando ela percebeu que ela poderia proporcionar experiências com crianças, adolescentes fora. E ela se tornou essa pessoa. E ela disse que teve uma outra fase da vida dela, quando as coisas começaram a dar muito certo, que ela recebeu uma proposta milionária para vender a empresa dela. E ela ficou, e aí, Deus, eu vendo, eu não vendo, eu vendo, eu não vendo, eu vendo, eu não vendo. A proposta é boa. E ela disse que foi orar, foi pedir a Deus. Foi quando ela descobriu que o que ela fazia é um propósito. Era o que Deus tinha dado. Ela falou assim, você não tá com essa empresa para faturar, você tá para transformar vidas. E ela foi começar a entender muitos das crianças, dos adolescentes que iam, eram crianças que tentavam suicídio, eram crianças que estavam com baixa autoestima. E é através dessa viagem para fora, desse momento que elas ficavam lá, ela ajudava essas crianças a se fortalecerem emocionalmente. Bacana. E eu acredito que é o que você falou agora, que quando nós fazemos, o propósito é isso, quando nós unimos amor e visão, porque eu até notei aqui, dá para fazer dinheiro e ter sucesso com o que se ama. Muito. Né? E eu acredito que isso é a cereja do bolo, porque nós, enquanto humanos, precisamos do capitalismo, claro. Precisamos monetizar, não dá para você ser só apaixonado pelo que você tem como talento e dom, mas também não dá para viver só pensando no faturamento, nos números, no quanto a conta vai fechar ou não vai fechar. É aí que entra os processos que a gente precisa passar, né? Porque quantos anos eu me limitei a fazer a viver em outras áreas da nutrição, pensando nisso. No dinheiro, em como eu iria sair daquela realidade que eu vivia. Quando, na verdade, o meu propósito era nisso se eu tivesse pensado no propósito e não
né, na pressa de sair daquele lugar que eu estava, talvez eu já estivesse sendo feliz há muito mais tempo. Muito mais tempo. Né? Nathane, como que surgiu o método Sereia? Então, começou a partir da minha mudança, né, Karine? Foi um momento muito delicado do meu relacionamento, uma crise no meu casamento, onde eu queria muito mudar o meu marido e não conseguia de jeito nenhum. E eu parei para olhar para mim, sabe? Eu me recordo que, na época, uma pessoa, sabendo de toda a situação que eu estava, virou para mim e falou, coitada, comigo, né? E ela estava tentando, né, me ajudar. Acordar, coitada. E aí eu voltei para casa pensando nesse coitada, sabe? E foi a grande virada. Meu corpo não estava legal, sabe? A minha vida profissional também não estava legal. E eu tinha pressa em mudar tudo, mas não estava cuidando do principal, que era eu. E aí eu comecei a mudança. Foi um ano que eu mergulhei mesmo, assim, no meu processo de autocuidado. De treinar, coisa que eu odiava. Quem vê nem diz, né? Hoje eu apaixonada, não consigo ficar sem. A me alimentar direitinho, porque nem isso, embora eu fosse nutricionista, como estava em outras áreas, não me alimentava bem. E depois que eu passei por tudo isso, eu entendi que a mudança realmente, de fato, é até piegas, né? Mas começa de nós, depois que a gente consegue. Porque eu mudei para me fortalecer, para acabar com o meu casamento. Porque naquele momento eu não tinha como. E aí, quando eu cheguei onde eu queria chegar, que eu disse, pronto, agora eu finalizo, eu me toquei que a outra pessoa já tinha mudado também, né? Que meu marido também já tinha mudado, que meus filhos também, né, estavam completamente mudados. E, a partir disso, eu comecei... surgiu essa história da sereia, porque no meu primeiro dia de academia, até engraçado, porque eu lembro que um dia antes dessa minha decisão mesmo de mudar, eu fui para um restaurante com um grupo de amigas, e eu disse assim, porque eu também não estou bem com o meu corpo, mas em breve vocês verão, serei uma sereia. E a pessoa que estava na mesa falou assim, mulher, porque por enquanto tá baiacu. Que é aquele peixe gordinho, né? E aí eu fiquei arrasada. Imagina, eu lá toda motivada para mudar, aí a né? Vai lá e fura o balão. E aí, quando eu fui para a academia, no primeiro dia, eu coloquei projeto de baiacu a sereia. E muitas amigas adoraram essa hashtag. Na época, eu tinha, acho que 500 seguidores, e olha lá. Mas desses 500, muita gente começou a brincar. De baiacu a sereia, de baiacu a sereia. E começou a pegar isso. Então, essa comunidade sereia começou a surgir, começou dessa história, né? Da minha busca, sabe? De me transformar, de melhorar. E muitas mulheres se identificaram com isso. E aí a gente criou, eu digo a gente porque hoje é uma equipe, né, que está por trás, nós criamos esse método que visa não só a mudança do corpo, mas a mudança de comportamento, né, cuidando, a gente sabe que o corpo é consequência ali da alma, do espírito, a espiritualidade, que é muito importante. Então, é um método que a gente tenta aliar as três coisas, não é só emagrecer, porque emagrecer todo mundo emagrece. Negócio, amor, é se manter magra, né? E aí, para se manter magra, você precisa ser estratégica, você precisa de uma estratégia. A estratégia envolve a sua espiritualidade, você saber você saber o valor que tem, né? Eu sou uma filha amada. Se eu sou uma filha amada do dono de tudo, eu mereço o melhor. Então, se eu mereço o melhor, o que eu preciso fazer aqui para conquistar o melhor, né? A alma, o emocional, você precisa ter muito claro o seu objetivo, porque quem não tem muito claro o seu objetivo acaba se dispersando, se perdendo, né? É daí que entra muito o teu trabalho. E o corpo, por último, e não menos importante, que é você ter o controle, realmente, o equilíbrio, encontrar esse ponto de equilíbrio entre o que eu quero fazer e o que eu devo fazer, de fato. É muito interessante que você falou dessa habilidade eu acredito que é isso que destaca os profissionais que estão crescendo em suas carreiras dos que estão estagnados. Porque, assim, todos passam por críticas, todos passam por críticas, constrangimentos, é os 6, né? E crítica. Só que você teve uma habilidade de pegar a dor do seu momento, pegar a crítica e potencializar em uma força. Então, o que falta, eu acredito, inclusive nessa sociedade atual, é justamente essa resiliência de você pegar o teu problema
e canalizar ele em uma energia para fazer o que tem que acontecer. Porque ali poderia ser um balde de água fria. Aí você poderia dizer assim, ninguém acredita em mim, eu não vou conseguir mesmo, eu sou o peixe tal mesmo. Mas não, você colocou o foco e você seguiu. Isso é muito importante. E eu cheguei numa outra conclusão aqui, que é a questão da coerência. Hoje eu acredito, mais do que antes ainda era possível eu, Karine, falar de Deus e não viver Deus e passar. Eu acredito que antes, por mais que isso nunca foi saudável, mas sim, eu acredito verdadeiramente que era mais fácil isso ser camuflado. E é muito forte olhar para você e ver que você é coerente. Você fala de saúde, você acabou de ter uma filha linda, maravilhosa. Obrigada. E você estava lá, eu acompanhava os poucos momentos que você postava história, você estava fazendo caminhada, você está aí, você recentemente postou uma foto comemorando o aniversário do seu esposo, lá com a sua família, e naturalmente dá para ver que o seu corpo, né, fisicamente falando, está bem, que você está bem, porque eu acredito que a Bíblia fala que a formosura, né, vem da alma, vem de Deus. É quase que impossível você falar para alguém, dizer, fulano tá lindo, se a alma dela não gritar isso primeiro, né? Então fala um pouco sobre isso, sobre coerência, sobre imagem, sobre merecimento, porque eu vejo isso em você, mas eu quero que você fale para as pessoas como que você lida com isso. Essa parte do merecimento, eu sou, inclusive, muito grata a você. Porque quando você cresce em um lugar pequeno, onde as possibilidades de crescimento são muito restritas, você escuta muita coisa. Eu conto muito uma história do meu pai. Meu pai tinha uma crença que foi passada do pai dele, que ele tentou por muito tempo passar para mim, que era, onde tiver vidro, você não entra, sabe? E essa é uma das várias coisas que eu escutava. Internalizava. E você, a mentalidade, né, o trabalho que vocês fazem é muito importante nesse sentido, porque se você não acredita no seu potencial e no que você verdadeiramente merece, na primeira dificuldade você desiste, sabe? Então, eu acredito que a mentalidade e a espiritualidade foi o que, o tempo todo, principalmente quando eu faço uma retrospectiva na minha vida, que eu olho, porque tem momentos na minha vida que eu olho assim, que eu digo, meu Deus, como é que eu saí dali, sabe? E eu sei que é essa força mesmo, no sentido de que eu mereço isso, é aquilo que eu quero e eu não posso parar até chegar lá. E aí, de vez em quando, você cai, você tropeça, aí você respira fundo, peraí, tá ali, tá chegando, quem sabe seja a próxima porta, né? E aí você dá mais um passo. Então, e se você não é coerente, se você não tem convicção dos seus valores, você acaba se contentando com qualquer coisa ou negociando com o que muitas vezes é inegociável, né? Então, você ter de fato a certeza do que você quer e a certeza de que existe um braço muito forte que sustenta e que quer o melhor para você. Natane, eu acompanho muitas pessoas, né? Meu trabalho é esse, é lidar todos os dias com pessoas. Então, todos os dias eu recebo mensagem de pessoas que estão hiper mega felizes, tá dando tudo certo, tá fluindo, e eu recebo mensagem de pessoas, eu tô com vontade de desistir, e eu vejo pessoas desistindo. Só que o que me chama a atenção é que as pessoas que estão desistindo, elas estão desistindo justamente nesse momento que elas estão rompendo. Tu já passou por isso, de tu sentir, por exemplo, eu era nutricionista, de repente eu tinha outros empreendimentos, veio pandemia, e de repente eu tive que me posicionar de fato como nutrição, e fazer a nutrição crescer e pagar minhas despesas, me fazer dinheiro e tudo. Tu sentiu que as coisas começaram a dar errado? Tu sente que as coisas dão errado quando você tem que romper, quando você tem que viver uma nova fase da tua vida? Ou não? Isso que você está falando, Karine, para mim é libertador. É saber que quando o deserto tá assim pegando fogo, é porque tá muito perto, sabe? Tá muito perto. Todas as vezes, a exemplo, vamos lá, esse fato, né, da minha transformação, da minha virada de chave, foi um dos meus maiores desertos. Eu estava com uma filha recém-nascida, uma crise gigante no meu casamento, me formando,
não sabia o que era que ia fazer, quando a gente sai da faculdade, a gente sai com aquela coisa, eu não sei de nada, agora? sabe? Como é que eu tô na minha Cobrança. pior fase, assim, fisicamente falando, até porque tinha acabado de ter uma filha e tal. Então, assim, eu disse, Senhor, pior do que isso, não tem como ficar, porque tá tudo errado. E aí você começa a acreditar que não é pra você, que é pra desistir. E aí que entra, né, a coragem, a ousadia, sabe? De calma, eu vou só mais hoje. Só mais um passo. Ai, essa estratégia não está funcionando. Eu falo muito isso para os meus filhos, né? Gente, quando uma estratégia não funciona, joga ela, vai para outra. Mas desistir não é opção. Desistir não é opção. Existe um objetivo. Não tô caminhando aqui, eu tô vendo que o objetivo está ficando longe. Peraí, guarda aqui, pode ser que sirva para outro momento. Agora não tá dando, deixa eu tentar essa outra, sabe, Karine? E eu vejo que as pessoas, elas desistem a um passo. Outro dia eu estava conversando com uma seguidora minha sobre isso. Falam muito comigo no meu Instagram sobre casamento, muito, assim, sobre relacionamento. Faço a nutrição, mas tem muitas mulheres que me procuram nessa área, até falo pro pastor, eu acho que eu tenho alguma coisa aí nesse... Eu acho não. Deus quer alguma coisa aí. Eu vou lhe dizer isso. Isso é mais do que provado. Natane, onde foi a nossa dor? Onde foi o nosso deserto? É onde Deus quer nos usar. Claro que Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade de nós estarmos no mundo e sermos canal em várias áreas. Como você é hoje. Nós vamos já falar sobre outros empreendimentos que você tem. Mas, caramba, naquilo que você mais sofreu, naquilo que foi mais difícil, é onde Deus quer ser glorificado. E eu tenho certeza absoluta que é nessa área que você tem mais autoridade para falar. E é a área que hoje muitas pessoas sofrem. Muitas pessoas precisam, né? Eu tenho visto, sabe o quê? Nessa minha jornada lidando com muitos empresários, eu falei isso antes de ontem, que quando tá pobre, quando tá tudo ruim, tá lá junto. Aí quando começa as coisas a darem certo, aí vem as piores crises. Sabe? Então, tipo assim, as pessoas sabem lidar com o que não presta, mas não sabem lidar com o momento positivo. Aí começam os conflitos, né? Verdade. E eu penso, Karine, não é bíblico isso, né? O inimigo, ele não tem como atacar Deus diretamente. E eu vejo, principalmente hoje, com tudo que eu escuto, com tudo que eu vejo, que a forma que ele tem de atacar a Deus é através da criatura, né? Somos nós, né? Os seres humanos. Nós acabamos sendo o ponto fraco de Deus, se é que pode ser falado assim. E a família, ela vem sendo muito atacada. E as mulheres, eu digo porque eu trabalho com mulheres, se elas soubessem a força que a família tem, sabe? E o quanto vale a pena lutar mesmo, sabe? Por maior que seja, assim, o desafio. Eu ia te dizendo, semana passada uma seguidora veio falar sobre isso, né? Sobre o casamento, que ela estava prestes a desistir. Foi o que eu disse para ela. Quem sabe a felicidade está aí na próxima porta a ser aberta, no próximo passo, sabe? As pessoas vivem como você está falando, né? Enfrentam um monte de coisa, tá chegando aí. Cansei, não dá mais. Vou desistir. E existe, é muito real isso, que quando você está na pior fase é porque está muito perto de algo muito bom acontecer. É assim na minha vida desde sempre, sabe? Eu também sinto isso. E eu quero deixar essa mensagem. Se você que está nos assistindo, tu está sentindo que está tudo dando errado, porque isso parte de um princípio de você ter um objetivo. Isso não serve para qualquer pessoa. Eu quero que você entenda o que nós estamos falando. Nós estamos falando o seguinte: tu projetou uma vida, ou uma meta, ou um objetivo. E aí você está trabalhando para isso dar certo. E de repente as coisas começam a dar errado, e você sabe o que você quer, você tem clareza do que você quer, e as coisas começam a ficar difíceis, não desista. Seja suporte. Claro, como a Natane falou, procure estratégias, procure caminho, procure pessoas, procure formas de alcançar, mas não desista. Não seja uma pessoa que... Eu agora mesmo, Natane, eu estava aqui
E uma mentorada mandou um textão ontem querendo jogar a toalha. E olha só, quando ela começou, ela estava só com uma empresa querendo investir em outro negócio. Ela começou a investir. Mês passado ela faturou muito bem. E ela já teve uma outra ideia de um outro objetivo que vai ser uma franquia. Só que ao mesmo tempo ela tá com tantas ideias e as coisas todas que ela tem em mente são promissoras, são validadas, só que, claro, novos desafios, investimento, claro. E nem sempre você vai ter o dinheiro ali. É muito bom quando você tá com a ideia e tá com o dinheiro pronto, no ponto, né? E aí, no caso dela, como foi o meu caso, como é o meu caso muitas vezes, como foi o seu também, quando você tava ali querendo investir, querendo crescer, e a pessoa quer desistir. Ela não entende que exatamente é o momento que ela tem que ser forjada, que ela tem que ser... treinar a inteligência para saber, e se eu não puder desistir? E se eu não puder abrir mão disso? E se eu não puder voltar atrás? Eu vou ter que encontrar uma saída. Eu vejo muitas pessoas desistindo quando é a prova de fogo. Quando é a hora de romper. E muitas vezes é isso, você só precisa dar o próximo passo, né? É aquele desenho, né, que todo mundo vê na internet, que é a pessoa cavando. É, né? Exatamente. É aquilo ali. A pessoa desiste, porque tá doendo demais. Tá difícil demais. Eu tenho várias perguntas pra te fazer aqui, né? Já até mudei o script do Gabriel e tô voltando aqui. Primeiro, você falou de casamento e você tem 4 filhos, só que 2 filhos é do relacionamento do Henrique. E que você tem como filho. Como que você teve... Como foi que isso virou? Como que você se tornou essa pessoa que abraça e diz, eu sou mãe, são meus... Porque desde que eu te conheço, já fala disso. Eu até ficava em dúvida, assim, com vergonha de perguntar, assim, eu não entendo. Porque uma hora ela fala, uma hora de tão verdadeiro que é. Como que foi isso? Foi difícil, não foi? Tem um jeito de fazer isso? Eu queria que você compartilhasse. Karine, eu sempre digo que o Henrique, ele me ajudou, aos olhos da maioria das pessoas... Não foi uma ajuda, mas aos meus olhos, ele me ajudou nesse processo com uma palavra, uma frase que ele me disse no começo do nosso relacionamento. Eu me casei com o Henrique, eu tinha 20 anos e ele tinha 24. Então, assim, nós éramos muito jovens, mas o meu marido, ele foi pai aos 16 anos. Então, quando nós nos casamos, os meninos, o Henrique Júnior tinha 1 ano e meio, e a Lana tinha 5 anos. Então, eram 2 bebês, né? 2 crianças. E eu também era uma criança ainda, porque eu só tinha 20 anos, sabia de nada do mundo, mas estava muito apaixonada. E era emocionada, porque em 6 meses a gente se casou. E eu me recordo que no começo do relacionamento, e o que eu vou falar agora é até um desbloqueio, porque por muito tempo eu me bloqueei, porque eu participei de um podcast há um tempo atrás e eu contei essa história. E esse corte viralizou. Foram milhões, assim, de visualizações e muita gente me atacando. Tanto que eu liguei para a pessoa do podcast, na época eu não estava preparada ainda para isso, e eu liguei para ela, eu disse, por favor, apaga, porque eu não estou aguentando, sabe? As pessoas não sabem da minha história, estão falando besteira. Porque no começo do nosso relacionamento, quando eu ainda sentia muito ciúme da mãe dos meninos, eu comecei a atacar ela, falar mal dela pro Henrique, sabe? Imatura, comecei o relacionamento. E a gente já noivo, a gente ficou noivo ali 1 mês, mais ou menos, de relacionamento, e ele disse assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro lugar na minha vida são os meus filhos. Segundo lugar na minha vida é a mãe deles. Porque é mãe deles. Depois é que vem você. Então, se quiser que dê certo, entenda isso. Se você atinge a mãe, você atinge os meus filhos. E eles sempre vão estar em primeiro lugar. E para muitas mulheres, eu entendi depois que eu falei isso nesse podcast, que para muitas mulheres aquilo era uma falta de amor próprio da minha parte ter aceitado. Para muitas mulheres aquilo era um absurdo. Como é que eu tinha escutado uma coisa daquela e tinha continuado? Afinal, eu não estava nem casada ainda. Mas, Karine, diante de Deus, quando eu escutei ele falar isso, eu disse, meu Deus, eu tenho que casar com esse homem. A minha visão era essa. Eu tenho que casar, não porque eu quero me separar um dia, mas olha o respeito que ele tem por essa mulher. Eu quero ser tratada assim, eu quero ser respeitada assim. Pô, era uma ex. E o que a maioria dos pais fazem? Abandonam filhos, abandonam a ex-mulher, só ex. Ela vira a pior inimiga. A pior inimiga. E para ele, eu tinha que respeitar. E quando ele disse aquilo, eu entendi, primeiro,
o amor que ele sentia pelos filhos. Então, se eu queria que o nosso relacionamento desse certo, eu precisava amar incondicionalmente aquelas crianças. Segundo, eu tinha que respeitar aquela ex-mulher. E eu acho que essa foi a fórmula do sucesso. É interessante quando você fala, é muito fácil entender isso para quem tem a mente aberta. E olha o que é, na minha cabeça existe inteligência e sabedoria. A inteligência diz o quê? Está errado, porque em primeiro lugar é a esposa. E de fato, no casamento, a esposa é em primeiro lugar. Por quê? Porque se o marido ou a esposa honra o cônjuge, os filhos vão ser honrados. Claro. Então, se os meus filhos, os nossos filhos, eles aprendem por exemplo, não pelo que nós falamos. E se a casa tem respeito pelo casal, os filhos vão aprender. E a casa vai ter. Então, eu amo os meus filhos através do meu relacionamento. Eu honro a Deus através do meu relacionamento e honro meus filhos através do relacionamento. Isso é muito forte. E segundo, a tua sabedoria de entender assim, peraí, se ela conquistou esse espaço na vida dele, eu, que vou ser a esposa, vou ter também. Com toda certeza. Só que o que é que acontece? A humanidade, ela quer colocar sobre o outro. Sempre foi assim, sempre vai ser. Isso não vai mudar nunca. Eu sempre quero colocar sobre o outro as minhas experiências. E as minhas experiências têm meus filtros, minhas dores, minhas feridas, meus traumas, meus bloqueios, minhas crenças, minha cultura, minhas células, porque tá lá no meu DNA aquilo que eu carrego. Então, é muito forte. E hoje, cada vez mais isso tá muito visível da intolerância das pessoas, de elas não entenderem o contexto das coisas. Pô, é óbvio que qualquer estratégia de marketing vai pegar uma parte mais polêmica de alguma coisa para colocar. E vai colocar isso. E aí você deveria entender mais sobre o que está sendo dito e não julgar. Mas, enfim. Isso para mim foi uma virada assim de chave, sabe? Porque a partir do momento que eu passei, e é óbvio que depois que eu me casei, óbvio que hoje eu sou o primeiro lugar, né? Porque ele entendeu que me respeitando, me amando, me honrando, os filhos, é exatamente como você falou. Assim como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. E a questão é o que eu valorizo, o que é essência para mim, o que é importante para mim ali. Sim. Isso é muito legal. Parabéns por essa visão e eu espero que quem esteja aqui entenda o real sentido de você entender o que é família, o que é valer a pena. E eu acredito que todo relacionamento tem as suas particularidades. Ninguém sabe o que acontece da porta para dentro. Claro. É muito fácil você ver o que está nas câmeras, o que está numa foto, o que está num vídeo. Cada uma, sabe? E eu sou muito a favor de pessoas que estão vivendo debaixo de agressão, de violência, de agressões... palavras que são ditas não manterem a relação. Não é isso que nós temos que defender. Mas eu também sou muito a favor de você entender a sua relação e você saber se você tem condição de mudar aquilo, se você tem fé suficiente para que Deus transforme, se aquilo é suportável. O que eu percebo, Karine, é que muitas mulheres hoje buscam, até pela rede social, pela influência da rede social, uma perfeição que não existe. Eu sempre digo assim, para quem vem me pedir conselho, estabeleça seus limites. Estabeleça seus limites. Sabe? Para mim, existem limites que não podem ser ultrapassados. Para todos os outros, vamos conversar, vamos orar, vamos ajoelhar. Eu digo muito pro meu marido, eu já estou com condromalácia no meu joelho, por de tanto me ajoelhar. Porque tudo, nosso relacionamento, e hoje, graças a Deus, não só eu, ele também, sabe? Tudo a gente coloca em propósito com Deus, sabe? Isso é muito forte, porque eu tive a oportunidade de conversar com o Henrique um tempo atrás, assim, rápido, ali pelo próprio WhatsApp, e ele me falou uma coisa, né? Olha, isso que eu tô fazendo aqui é pros meus filhos, isso aqui que eu tô fazendo aqui. E a forma como ele fala, você vê claramente ali esse cuidado que ele tem, o quanto ele tem esse valor muito firmado, né? Que é cuidar dos filhos, que é os filhos crescerem ali numa certa proteção e provisão também. Falando de filhos, você teve filho recentemente. Hoje, 3 meses. 3 meses. E olha só, nós também estamos vivendo um momento que as pessoas pensam muito na carreira, pensam muito... Tipo assim, pô, a Nathane vai ter filho agora? Quantas pessoas devem ter mandado mensagem, né? Muita Como gente. assim? Um filho agora? E não tá abrindo outra empresa, tem a Cora, tá abrindo outra, e vai ter outro filho, como é que fica? Como que
foi pra vocês? Foi uma decisão tomada? Fala pra gente sobre isso. Inclusive eu que fico nesse impasse, vou ter, não vou ter, tenho ou não tenho. Porque eu não tenho filho com o Jadson, né? Filho nosso. Eu até engravidei e eu perdi. Mas nós não temos ali um filho ainda e ficamos nesse impasse de dizer, tem, não tem? Eu tô construindo a GoEx é uma construção que nunca acaba, né? Todo dia é um outro andar, um outro... Me fala sobre isso, fala para essas mulheres que nos assistem sobre isso. Pronto. Realmente é uma decisão, para nós mulheres que estamos a todo vapor, né? É uma decisão muito difícil. A minha filha mais nova vai fazer 13 anos. Né? Então, eu levei 13 anos, 12 na verdade, 12 anos para tomar essa decisão, justamente por medo. Primeiro, pelas experiências que tive no passado, como eu disse, foi muito desafiador na época. E segundo, porque eu estou na minha fase mais produtiva. Arrisco dizer, na minha melhor fase. Né? Mas há 2 anos, não só uma vontade minha, uma vontade do meu marido também. Os meninos cresceram, né? Lana já foi para o apartamento dela, o outro já está ali mais de 18 anos, já tá, né, pensando também em sair de casa. E eu olhei para ele e disse, meu Deus, Mavi quer estudar fora e a gente, como é que vai... Mavi já é do mundo. Já nasceu. Já nasceu assim. E aí a gente, e agora? E aí ele falou, há muito tempo ele já pedia mais um filho. E a gente sabe que para mulher é mais difícil mesmo, né? E eu coloquei, como tudo em minha vida... Eu perguntei para Deus e foram 2 anos, Senhor, manda um sinal claro aí, porque ele mandava sinal, senão ainda tá médio. Esse sinal eu ainda não sei se tá. Desenha aí para mim. E ele me respondeu, sabe? E não só uma vez, várias vezes, sabe? E aí, Karine, eu penso que parar, não vou dizer parar, pausar alguns projetos, sabe? Por um filho, você nunca sai perdendo. Sabe? E agora eu falo disso com muito mais convicção, porque depois da Alissa, as coisas prosperaram até mais. Eu me lembro que tu me mandou uma mensagem, quando eu falei do Health Business pra ti, eu falei, olha, eu tenho um projeto e tu vai ter neném, mas vai dar tempo, vai dar tempo ter neném, vai dar tempo voltar pra tu estar comigo, né, participar e tudo. E eu lembro que tu falou sobre isso. Karine, e eu também tô cheia de pensamentos, como é que vai ser quando eu voltar, que posicionamento eu vou ter. E eu falei pra ti isso, né? Eu disse, Nathane, vive teu momento, porque o que tu construiu até aqui, o nome, a marca, o serviço prestado, tudo isso, o grupo que você tem construído, isso não vai parar pela pausa que você vai dar, né? Então, eu tenho certeza absoluta que quando você retornar, você vai vir com mais força e as coisas vão ficar mais claras, né? E como tem sido importante constatar isso, sabe? Que as coisas não param. Que a base, né, que eu construí ao longo desses anos me permitiu... Se você entra no meu quarto, tem lá o mural de sonhos do Henrique e tem o meu do lado dele, isso na nossa cabeceira. Então, todo dia a gente acorda e a gente está ali olhando. E tem uma foto minha com um bebezinho, parar 3 meses pela minha filha, e ainda tinha o UOL, sabe? Porque podia ser filho ou filho, né? Parar 3 meses, porque na época da Mavi eu precisei voltar pouco antes, de 1 mês e pouco eu já voltei. E eu parei, mas... pausei, né? Mas o tempo todo, ideias que talvez se não fosse essa pausa, eu não conseguiria... A mente acelerada não conseguiria ver e enxergar. Exatamente. Então, eu tenho conseguido ver as coisas sobre uma outra perspectiva, sabe? Uma outra visão, e tá tudo anotadinho, porque aí, voltando, eu consigo colocar em prática. E tudo continuou funcionando, sabe? Tudo continuou rodando. E a diferença é que agora eu tenho um motivo a mais pelo que acordar, pelo que lutar. E é um motivo lindo, gorducho, que está completando 3 meses hoje, que tem feito a nossa família muito mais completa e feliz. Ai, que bem. Então, toma essa coragem, mulher. Vou tomar. Tá dando certo. Na verdade, nós já tomamos a decisão. Estamos agora trabalhando para que isso se realize. Que eu quero perguntar como foi que a Velocity chegou na tua vida. Como que foi que surgiu? E aí, já enganchando já pegando o embalo dessa pergunta, sociedade, que é um tabu. E eu sei que você tem sócia hoje, inclusive uma pessoa que amamos. Domingo lá na igreja estava falando
Ela chega. E eu quero que você fale tanto da Veloci como também sobre esse tabu que tantas pessoas carregam, né? Sobre sociedade, sobre ter pessoas que possam somar em habilidades ou em recursos, ou enfim, trabalhar junto. A Velocity surgiu em um momento onde eu queria muito algo que fizesse sentido, que complementasse aquilo que eu faço no meu consultório, né? Eu tenho lá no meu consultório 5 passos, né, para o emagrecimento definitivo. E um dos passos é o exercício físico, né? A construção do hábito da atividade física. E o hábito, é muito difícil você construir um hábito quando é algo que você não gosta, não quer, quando é enfadonho. E muitas vezes o exercício físico é isso para muita gente, né? Então eu queria trazer algo que as pessoas gostassem verdadeiramente, que depois, como a gente fala na Veloz, depois da terceira aula é um caminho sem volta. Comunidade. Sabe? É uma comunidade. E eu já conhecia tanto a Velocity quanto o Core. Sempre que ia a São Paulo, era parada certa para mim, né? E quando surgiu essa oportunidade, o Edson e a Glínia já tinham isso em mente. Eles tinham um projeto da clínica e dentro ter a Velocity. E aí eles fizeram um convite. E lá em casa, assim, o Henrique era muito traumatizado com coisa de sociedade. Sociedade não dá certo. Sociedade não. Sociedade é ter patrão. Tem muita essa história, né? Sociedade é ter patrão. E talvez seja. Quando você escolhe como sócio alguém com valores e princípios diferentes dos seus. Mas quando você encontra, tem a história do deu match, quando você encontra alguém que tem uma história parecida com a sua, que compartilha dos mesmos valores, que tem caráter e que tem Deus também. Porque a minha sócia é assim, você olha para ela, você vê Deus nela, né? Vê o amor ali. E a Glínia foi para mim, eu digo muito isso para ela, a Glínia foi para mim uma cura, sabe? Cura de traumas passados, sabe? A crença, né, e a constatação de que sim, sociedade dá certo. Nós temos uma parceria muito boa, sabe? Eu honro muito a vida dela, ela honra muito a minha, ela valoriza muito as minhas decisões, ela respeita os meus defeitos, as minhas fraquezas, assim como eu respeito também. Então, eu acho que sociedade tem tudo para dar certo, porque você vai dividir não só o financeiro, mas você divide... Poxa, que bacana você ter um parceiro para dividir preocupação também, sabe? Para dividir as dores ali. É muito bom você não se sentir só, né? É bíblico, né? É bíblico. Melhor ser dois do que ser um. Exatamente. Isso não só no casamento, né? E na vida Na como vida, todo. Claro. Então, quando você encontra alguém que é parecido, óbvio que tem que ter um pensamento diferente no sentido de estratégia. Por exemplo, a Glínia, ela é muito organizada, sabe? Eu sou mais... assim, ousada, bora mexer disso aqui, o que você acha da gente fazer isso? Ela, mulher, como é que eu vou fazer? Às vezes eu apresento uns roteiros, umas cores pra ela, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu disse, vamos, e a gente faz e bomba, sabe? Então, assim, eu acho que nós duas colocamos Deus no centro da nossa sociedade. E quando a gente coloca Deus no centro, não há... O diálogo também. Muita conversa. Se algo não tá fluindo, amiga, vem cá, vamos conversar, sabe? Eu sempre digo para ela, assim, que as pessoas sentem isso. Não há na nossa equipe quem vá falar mal da Natane para a Glínia ou da Glínia para a Natane. Agora, porque isso é um acordo dos sócios, né? Porque o mal, ele entra justamente quando você cria isso. Você aceita, né? Então, se isso não acontece, é porque verdadeiramente vocês vivem o princípio do respeito, da lealdade. E aí isso transborda, porque empresa é igual casamento. Muito. Funcionário é igual filho. Funcionário vai fazer aquilo que os donos dão ali entre linhas o tom, né? E da mesma forma é na sociedade. Se você tá ali deixando as coisas mal resolvidas, o ser humano, ele quer se adaptar, ele quer pertencer, ele vai procurando um jeito de ser visto e notado. E às vezes ele vai fazendo isso, falando mal, criticando, né? Graças a Deus, a nossa sociedade tem sido, assim, uma bênção na minha vida, acredito na dela também. Com certeza. E o resultado disso é que cada vez mais, graças a Deus, estamos
maiores, né? Hoje a gente tem a Velocity Teresina, o Core Teresina, temos uma unidade também em Recife, e agora já estamos na construção também de mais uma unidade lá em Recife também. Que bom. Então, são duas, com planos, né, maiores também. Que bênção. Então, são 2, vai fazer agora 2 anos. Rápido, então, né? Muito pouco tempo, né? E um crescimento que a gente acredita que vem sendo construído. Primeiro, Deus. Segundo, a nossa amizade, a nossa lealdade, o nosso respeito uma pela outra. Como é empreender no Piauí para você? Empreender no Piauí. Qual é a sua visão, assim, de verdade? O que você sente? O que você vê? O que você prova, assim, no sentido da sua experiência? Claro que o que você vai dizer, quem nos assiste aqui, não é uma verdade absoluta, é a nossa forma de ver, né? É o que funcionou, o que é o que... Então, assim, é mais uma forma. Então, assim, queria que você abrisse seu coração. O que é empreender no Piauí? Como que você vê o Piauí? Ainda mais hoje que você tem autoridade para falar a nível Nordeste. Sim. Né? Porque hoje você, não só você, o grupo, né? O Grupo Veloso, que está em expansão. Então, vocês têm autoridade para falar do que é empreender no Piauí, porque vocês têm empreendimentos fora do Piauí. Sim. Eu começo falando disso, uma história bem pessoal, um fato bem pessoal que aconteceu quando a gente mudou do nosso apartamento pequenininho para uma casa maior. Que eu cobri os olhos da minha filha, e aí quando eu abri assim, ela olhou, aí eu disse, olha o tamanhão, aí ela, mas a gente ainda vai continuar juntinho, sabe? Eu vi aquela casa enorme e ela ficou, não sei aqui se é isso que eu queria mesmo, porque lá no apartamento pequenininho a gente ficava bem juntinho, né? Não tinha outra opção. E o que as pessoas veem, algumas pessoas veem no Piauí como algo limitador, eu vejo como algo muito poderoso, que, embora seja um estado pequeno, né, nós temos, até pelo tamanho, a possibilidade de nos conectarmos muito mais com as pessoas. Humanizar, sabe? Nos aproximar. Em São Julião, todo mundo sabe quem é a Natane, uma cidadezinha pequena, né? E aí eu penso que o Piauí é isso, é um povo caloroso, que abraça, sabe? E que sente muito, sente se você é de verdade, sente se você não é. Então, empreender no Piauí, quando você consegue enxergar o lado bom dele, e eu vejo isso, esse povo caloroso, literalmente, né? Esse povo caloroso, esse povo que tem suas dores, né? Que todos nós temos, eu acho que o Piauí sofre mesmo, assim, muito preconceito, muita coisa, mas é justamente daí que surge esse lado mais humano. Quanto mais você é pisado, mais forte você se torna. Então, você é forte, você é humano, e fica mais fácil de você se conectar. Eu acredito, Karine, que o que me fez chegar onde cheguei aqui, no nosso estado, foi isso, foi a conexão. E você só se conecta verdadeiramente quando você conhece a realidade do outro. Um estado como São Paulo. Ai, cada um por si. É uma selva, né? Cada um por si, Deus por todos. Até a forma de tratar as pessoas. E aqui não. Aqui você chega, o calor matando, mas você tá ali, você tá abraçando. Vem cá, me dá um abraço. Você sabe o que a pessoa fez, você conhece a pessoa. Você conhece, você chama pelo nome, né? É verdade. Então, eu penso que isso qualidade de vida. Ainda podemos falar de qualidade de vida. Ainda podemos. E podemos usar isso a nosso favor, né? As pessoas precisam de cuidado, o servir, né? Eu tenho uma pergunta para você. Você é empresária, você é empreendedora, mas é consumidora? O que você acha que falta no Piauí para as empresas crescerem mais, no teu ponto de vista? O que falta? Ousadia. Eu acho que aqui, se as pessoas fossem mais ousadas e acreditassem mais nelas, sabe? Nelas e nas pessoas daqui também. Poxa, quantas vezes eu vejo pessoas saindo... E eu tô falando isso não é porque eu estou na sua frente, que eu falo isso para muita gente. Eu vejo pessoas saindo do nosso estado, indo para outro estado para fazer cursos de inteligência emocional. Eu falo, você já fez metamorfose? Sabe? Sempre pergunta, você já fez metamorfose? Não, faz metamorfose. A gente não precisa sair daqui, então... Mas isso é até bíblico, né, Karine? Jesus precisou sair. Né, para poder... Inclusive, a gente tem era para ter ido agora em junho. Eu resolvi, por conta do Health Business, finalizar esse ano. Graças a Deus, a Nova Era
tracionou. Foram 2 anos de muita luta, mas nós tivemos agora um recorde. Nós já começamos a nova era de 2026 com 400 alunos, estamos com 700 agora. Que coisa mas olha boa. só, né? 700 alunos eu tinha 7 dias antes do curso acontecer em Teresina, nas primeiras edições. E aí, na luta, né? Naquele desespero. E aquele desejo, aquela dor de dizer assim, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. E eu tenho realmente por outras questões. Mas a minha visão é que aqui no Piauí é o local de maior expansão ainda, claro, estando fora, é importante, é necessário, nós vamos ter que ir. Mas a questão é, lá para gerar mais conexão, lá para ter mais acesso, lá para alcançar outras regiões do Brasil, porque lá é o polo e a gente consegue ter pessoas de todos os lugares do Brasil, mas investir aqui. Só que, ao mesmo tempo, eu olho para cá e vejo. Eu tive uma experiência domingo agora. Domingo agora eu cheguei num restaurante da cidade e olha só como que é a mentalidade. Restaurante muito conhecido, inclusive uma franquia muito conhecida e que eu gosto muito. É muito bom a comida, é muito bom, tem qualidade. Aí eu cheguei lá com 25 pessoas para almoçar, porque agora eu só ando em... Bando, é o bando. Ó, pra você ter ideia, nós vamos fazer uma viagem agora esse final de semana com 47 casais. Nossa. E aí, o que tem de gente na cidade? É pro evento da Karine, porque a gente tá movimentando empresas de máscara, porque vai ter uma festa, um baile de máscara. Ai, que legal. Lingerie, essa semana, no domingo agora, a loja de lingerie, as moças estavam todas sorrindo, batendo meta. Aí vestido, porque vai ter renovação de volta, aí vestido branco. Aí as mulheres vão ter que comprar tudo de maquiagem, porque não vai dar tempo de levar maquiador. Então a gente termina movimentando tudo isso. E aí eu fui lá com 25 pessoas. E o restaurante embaixo estava lotado. E em cima, uma área pronta. Aí a pessoa, não, mas é porque em cima não vai mudar a nossa logística. Eu digo, meu irmão, eu tô com 25 pessoas que vão almoçar. Tu tem um espaço aqui em cima fechado. Uma coisa não tem... Dona Karine, me desculpe. Nós estamos com a casa lotada. Não dá para lhe atender. Eu não poderia chegar lá e... Pô, mas vocês deveriam não deixar o cliente voltar. Pô, também tem que entender. Nas minhas turmas, tem hora que... desculpa, eu não tenho como lhe receber porque tá lotado. Mas outra coisa é eu ter espaço e eu falar, não... Um dia uma funcionária minha falou assim, não, Karine, mas já acabou as apostilas. Eu digo, cara, limpa. Manda fazer mais. Olha, tu bota essa, porque tem espaço, tem. Pois tu vai atrás da gráfica e manda rodar mais a apostila, porque eu vou deixar de ter um aluno, porque não tem coisa que a gente tem que parar para pensar. Você concorda comigo? Muito. Uma coisa é eu não ter capacidade, mas a mentalidade vai mudar a minha logística. Então, o que eu vejo no Piauí, que falta é esse desenvolvimento das pessoas criarem, ousarem, mudar, sair da zona de conforto, investirem mais, principalmente em experiência do cliente. Porque tem muito dinheiro que está ficando na mesa. Tem muito dinheiro que está sendo perdido porque o dono da empresa não está trazendo essa mentalidade para o colaborador que está ali, que ele, cara, não deixa a pessoa ir embora se eu tenho espaço. Né? Karine, investir em pessoas, né? Acreditar em pessoas, preparar essas pessoas. Engraçado que depois que a gente se torna empresária, a gente passa a ficar antipática, né? Exigente. Menina, onde eu chego, se o negócio não tá bom, já começa. Já me dá aquela agonia, sabe? Dá no nervo. Muito. Então, as pessoas... Eu penso que aqui... Eu concordo com você. As pessoas precisam acreditar nelas e acreditar no outro também. Investir mesmo em cursos, em preparação. Expandir mesmo a mente para... Porque não deixar o cliente voltar. O que está acontecendo, o que eu vejo claramente é que o empresário piauiense, ele investe na estrutura, ele investe no local, fica tudo lindo, ele chama pessoas de fora para estruturar, só que ele não treina as pessoas. Ele não está dentro da empresa dele no começo, porque uma coisa, Natânia, é você viver 100% na operação. Não tem como a Velocity expandir para outros estados se depende de você estar lá dentro para dizer o que tem que ser feito. Mas precisa de você os primeiros meses para que você bote a cultura, para que você diga como é que tem que ser feito, para depois você sair. Faz sentido? É igual filho. Muito. O teu filho precisa dos primeiros anos da vida dele com você ali, olhando, ensinando, porque um dia ele vai crescer. E ele vai embora e ele precisa saber o que ele vai fazer quando você não está. E Karine, não
toda empresa, né, na verdade, eu penso que você tem que estar, não vou dizer o tempo todo, mas vez ou outra, você lembrar qual é a sua missão, qual é o seu propósito, sua visão ali dentro da empresa, né, os valores, enfim, o tempo todo tá ali fortalecendo, né, essa cultura. Porque se você entrega, pode ser a melhor estrutura, se você só entrega, vira as costas e sai confiando que já foi dito, agora eu posso relaxar. Falei uma vez, amigo. Não é sempre, sempre, é como você comparou, é como um filho. Um filho você diz um dia escova os dentes. No dia seguinte você vai lá de novo e escova os dentes. Até ele entender que precisa para a saúde dele, né, para o bem-estar dele, aquilo ali leva tempo. E assim são os nossos funcionários também. Então a gente precisa estar o tempo todo, né, reforçando essa ideia. O papo está maravilhoso. Falamos sobre filhos, falamos sobre casamento, falamos sobre autocuidado, amor próprio, falamos sobre desafio, falamos sobre investir no Piauí. Falamos sobre muitas coisas, olha só, né? Tá vendo? Ótimo. Mulher Passou é isso, rápido. né? Mulher é tudo isso junto e muito mais. Mas eu quero finalizar com uma pergunta. Natane, existe algum ritual? Existe um hábito? Existe algo que você carrega e que você diz assim, é por conta disso que a minha vida tem dado certo, é por conta disso que as coisas têm funcionado, é por conta disso que a minha vida tem prosperado. Então, assim, pra gente finalizar, responde aqui pra quem tá em casa. Existe algo que você carrega, que você não abre mão e que você acredita? É isso? Ou então, não, carinha, eu não tenho nenhum hábito, nenhuma uma espécie de lei. Eu quero que você compartilhe. Oração e... inclusive foi algo que eu descobri no Metamorfose, visão de futuro. Karine, quando eu não tinha nada e era improvável, completamente improvável, eu já sonhava. E o sonho é isso, eu penso que o sonho é uma visão de futuro. E no Metamorfose eu descobri que lá na minha casa, na minha família, a gente tem um mantra, né? De chamar tudo que a gente acredita. Isso virou ferramenta da Metamorfose. E lá eu descobri que fazia muito sentido, porque até então eu só pensava, cara, tudo que a gente chama vem, sabe? Isso é muito real. É acreditar, sonhar, acreditar verdadeiramente e caminhar, e agir. Sabe? Agir, buscar, sabe? Eu acho que é o segredo para o sucesso profissional, para o sucesso familiar, porque às vezes quando a pessoa pensa em visão de futuro, muita gente pensa em coisas materiais, mas não, eu sempre tive a visão de futuro de uma família muito, de uma família feliz. Eu sempre tive a visão de futuro de poder proporcionar para os meus pais o que hoje eu consigo proporcionar. E eu materializo isso, verdadeiramente. Materializo nas minhas orações, porque eu sou intencional. Eu converso com Deus como eu converso com meu pai. Quando eu era jovem, que eu precisava de alguma coisa, eu chegava, pai, eu quero isso, isso, isso. Eu não tinha muito rodeio. Com Deus eu faço igual. Deus. Nós somos duas. Deus é o seguinte, quantas vezes no meu carro as coisas começam a desandar e eu viro, que é isso, pai? A gente já conversou sobre isso. O que o senhor está fazendo, sabe? Então, ser intencional nas volta suas... aqui. Volta aqui, que o senhor me prometeu, sabe? Ser intencional nas suas orações, acreditar no que você merece, buscar aquilo que você merece. E não desistir, porque pode estar na próxima porta, né? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, vai só mais um pouquinho. Só mais hoje, Só mais hoje. Amanhã você desiste. Eu acho que é isso, é acreditar verdadeiramente e buscar. Que bom. Minha amiga, muito obrigada. Eu tenho certeza que esse episódio vai falar com muitas pessoas, não só mulheres, mas homens também, que estão aqui, que nos assistem, que são empreendedores, que são visionários. Eu tenho certeza que a sua história, a sua forma de fazer as coisas, impulsiona outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, a sua casa, a sua família. Que seu casamento esteja cada dia mais blindado. Que seus filhos todos possam crescer e prosperar. E que você abra mais espaço na sua vida
para que você possa falar para mais pessoas, contribuir para mais pessoas, servir mais pessoas com a tua história, né? O teu método nada mais é do que a tua história. E eu particularmente gosto muito de ler um livro quando foi de alguém que construiu algo. Eu gosto muito de consumir algo quando foi alguém que foi lá e colocou a mão para fazer aquilo. Então, da mesma forma, saber que você vai falar sobre algo que você passou é sensacional. É uma forma mais assertiva de tomar decisão. Então, muito obrigada. E você que nos assiste, deixa o seu comentário aqui, compartilha, segue o canal. E se você está passando por uma fase que você precisa se descobrir, se cuidar, se amar, segue a Nathani, procura o método que ela tem, caminha com ela, porque eu tenho certeza que ela tem muito para contribuir. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, que Deus abençoe você. Muito obrigada pelo convite. Sempre eu tô aqui disponível para você. Sou sua fã, sou sua admiradora da sua história. Também eu acho que é por isso que a gente se conecta tanto, tem sabe? muita essência Que Deus te abençoe, que você possa impactar muitas e muitas vidas, assim como impacta a minha também. Amém. Obrigada. Até o próximo episódio.